pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje com a nossa sexta aula, pessoal. Então, eu espero que você esteja animado, que você esteja gostando, que você esteja realmente assim, ansioso, né, para ver o que você vai aprender hoje. Hoje o nosso tema é alguns princípios que todo educador, que todo professor precisa saber no Ministério Infantil, né? Você lida com crianças, então você precisa sim saber sobre esses princípios. Eles são muito importantes, são fundamentais para quem trabalha. Então, se você é líder e já, no caso, né, você segue esses princípios que eu vou colocar aqui, então é muito importante que você veja nos seus liderados, ou se, que você passe esse ensinamento para os seus liderados, se eles não seguem essa visão. Tá? Então isso é muito importante. Uma outra coisa, além dos princípios que eu vou colocar aqui, uma coisa muito importante que eu pensei me colocando no seu lugar, que é, se eu estivesse fazendo esse curso, se eu tivesse querendo aprender o máximo, querendo dar um up aí na minha equipe do Ministério Infantil, o que eu gostaria? Eu gostaria de saber justamente como melhorar o Ministério Infantil. Algumas dicas, e é justamente isso que eu vou colocar aqui para você nesse vídeo. Então vai até o final e você vai me dizer qual desses princípios você não conhecia, você conhecia, que foi bom você conhecer. Enfim, não deixa de colocar o seu comentário, tá? E em relação a melhorar o Ministério Infantil, as coisas que eu vou colocar aqui, me diz, você já faz isso? Você vai passar a fazer a partir desse vídeo? Então isso é muito importante. Assiste até o final, tá bom? Então, pessoal, o primeiro princípio: uma criança difere da outra, ou seja, uma criança não é igual a outra. Isso é muito importante, porque quando nós colocamos que as crianças, elas precisam ser todas padronizadas, que o mesmo processo de desenvolvimento que é para uma é para outra, nós começamos errando. Cada criança tem o seu desenvolvimento, o seu ritmo. Então, por exemplo, veja que se você tem irmãos ou se você tem filhos, então você vai perceber, né? Normalmente a gente costuma falar, né? Ah, que fulano começou a engatinhar com tantos meses, ou com um ano, ou demorou, foi com 2, e aí faz aquele tipo de comparação. Não é assim que acontece? Então, na questão da educação, né? Porque nós vimos isso, nós percebemos esse ritmo, não é apenas na educação, mas é na educação, na questão psicológica, na questão biológica, então são vários fatores. Então, vamos aprender isso. Uma criança não é igual a outra. E respeitando isso, nós vamos muito bem saber como dar ritmo ao nosso ensino, como dar ritmo ao meu contato com essas crianças, né? Eu vou saber respeitar esse diferencial de uma e outra. Baseado nisso, nós vamos para o segundo princípio, que é justamente não comparar uma criança a outra. Normalmente, a gente tem essa tendência de ficar fazendo comparações. E o pior ainda é muitas vezes fazer essa comparação diante uma da outra. Ah, porque fulano é diferente de você. Por que você não aprende como ciclano? E assim você vai fazendo comparações. E isso não é saudável, principalmente porque a criança, ela precisa formar a sua autoestima. Então, muitas vezes, quando nós adultos fazemos comparações, muitas vezes nós estamos destruindo aquela pessoa que amanhã será um adulto e que muitas vezes vai levar isso com ela. Desde criança, aquilo que ela está recebendo, aquilo que ela está ouvindo, é justamente aquilo que ela vai estar mostrando amanhã como adulta. Vai estar mostrando na sua evolução psicológica. E parte disso, a culpa é dos pais, dos educadores, né, daqueles que estão ali com aquela criança. Um terceiro princípio é não preferir uma criança à outra. Então, veja, quando eu falo que não devemos preferir uma à outra, é porque
muitas vezes baseado nesse desenvolvimento de uma, de outra, né? Quando a gente vê como elas estão se saindo bem, ou aquela que chama mais atenção, aquela que é mais espontânea, aquela que é mais bonita, aquela que é mais falante, enfim, você acaba preferindo uma a outra. Ou seja, nesse grupo de crianças, as crianças percebem, elas têm essa sensibilidade para saber quando um adulto está fazendo comparações, está escolhendo uma a outra por causa do tratamento, por causa da maneira como coloca esse aluno, essa criança em evidência. Então, pessoal, isso é muito importante. Todas as crianças, elas precisam ser tratadas com respeito, com dignidade, de forma igualitária. Não devemos fazer preferências por causa de uma ser rica, outra ser pobre, loura, negra, branca, ou por causa daquilo, dos nossos princípios, daquilo que a gente gosta mais. Então, fazer esse diferencial não devemos, porque uma fala assim ou fala assado, ou aprende mais rápido do que o outro, né? São coisas que ficam em evidência, né? Aquela que é mais tímida, aquela que é mais falante, aquela que é mais simpática, né? Aquela que é mais carismática. Normalmente a gente tem aquela tendência humana a se aproximar mais, porque você gosta mais da família, né? Não que você goste, mas que você tenha um contato mais próximo, então você passa a gostar, né, daquela criança, daquela família, e aí por esse motivo você vai se aproximar mais dessa criança. Você pode até gostar, né, por causa justamente dessa aproximação, mas isso não deve ser algo que seja notório, entende? Em sala de aula você deve sim ser imparcial, ou seja, todos são iguais. Todas as crianças merecem a sua atenção, o seu carinho, o seu amor. A quarta ou quarto princípio é termos em mente que a criança não é um adulto em miniatura. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem duas vertentes. Ou a gente trata a criança como se fosse aquele bebezinho, ela não é, mas às vezes você trata a criança como se ela fosse um bebezinho, né? Na maneira de falar, na maneira de agir com essa criança, não levando em conta que é uma criança que ela precisa sim ser tratada não como um adulto, como criança, mas de uma forma respeitosa. Uma outra vertente é justamente tratarmos essa criança como se ela fosse um adulto, como se ela tivesse que compreender tudo como adulto, que ela tivesse que ter os sentimentos como adulto. Não é verdade. Por quê? Porque as crianças, elas estão aprendendo. Aliás, elas não têm nem ainda um reconhecimento pleno de suas emoções. Se elas estão tristes, se elas estão com raiva, se elas estão alegres, se elas estão... É muito comum a criança ela não saber especificar o que ela está passando. Então, quem ensina isso somos nós, os educadores, né? Professores, os pais. Então, a criança ela precisa estar em contato com essas emoções. Por isso, inclusive, que tem algumas atividades a qual o professor ele mostra para a criança, ele ensina para a criança quais são as emoções, para que ela própria possa se interrogar, se questionando o que eu estou sentindo. Ou seja, a criança ela está ávida por conhecimento. Inclusive, eu gostaria até quando eu faço colocando essas duas vertentes, eu gostaria até de fazer um comentário a respeito do que Sueli falou. Você, Sueli, comentou a respeito da criança, né, da gente tratar a criança, né, com uma fala infantil, e você até sugeriu a questão da história. Exatamente, você está certa.
A criança, como eu coloquei, você não deve tratar ela, né, falando palavras erradas. Na verdade, você deve tratá-la como criança, como eu falei, com respeito, mas com uma dicção clara, para que essa criança ela cresça sabendo como se fala corretamente. Então, agora, né, por exemplo, você vai fazer uma história e aquele personagem tem um jeito de falar, ou você quer mudar a voz, aí sim você pode estar fazendo esse tipo de alteração, porque você está utilizando, na verdade, uma ferramenta, né? Mas aí, quando se trata da criança em si, você está corretíssima. Não se deve infantilizar a fala. Tá certo, minha querida? Então, pessoal, quando eu falo das emoções, eu também não estou querendo dizer que a criança não as tenha, como muita gente às vezes, porque é criança, trata a criança como se ela não fosse ter a percepção de um desprezo, de uma palavra maldita, de um olhar, de um tratamento. Fique claro que uma criança, ela sabe muito bem quem é o adulto que gosta dela, qual é o adulto que olha para ela com respeito, que olha para ela com amor, que trata ela o abraço, a fala, o sorriso. A criança, ela tem essa percepção de carinho, de aconchego, e ela precisa disso. Ela precisa desse olhar carinhoso, quando eu falo respeito, é tratar a criança da mesma forma que você tem, né, o adulto, você tem sentimentos, e quando alguém te trata mal, você tem essa percepção. A criança também tem. A diferença é que ela não sabe que sentimento é esse. Ela tem aquele, sabe quando a alma se fecha, quando a alma se tranca e ela fica sem compreender, né? Ela fica confusa. Então, o professor, ele precisa abraçar esses princípios, vendo a criança não como um adulto, respeitando a sua individualidade, o seu processo de desenvolvimento, tanto biológico, psicológico, emocional, educativo, né? A educação, como que ela se dá, ou seja, todos esses fatores. Bom, pessoal, então vamos ver aí algumas ideias para você colocar em prática, para dar aí uma melhorada, um up, dar um levantamento aí no seu Ministério Infantil? Então, o que acontece muitas vezes é quem trabalha com Ministério Infantil tem que estar com a cabeça muito criativa, né, com ideias para realmente fazer uma coisa assim bem bacana. E o que ocorre é que os professores que normalmente nós temos no Ministério Infantil, muitos deles não têm o conhecimento pedagógico, o que ajudaria bastante. São pessoas que estão se colocando ali como voluntárias e nós agradecemos, mas elas não têm um conhecimento técnico. Então, muitas dessas pessoas, elas não sabem diferenciar a questão do, por exemplo, falar com uma criança menor e falar com uma criança, né, com uma idade mais avançada, e muitas vezes ela não faz esse diferencial. Ela coloca, né, todos no mesmo patamar. E existe aí uma diferença de tratamento. Por quê? Porque são justamente as características de cada faixa etária. Como a questão do tempo, né? O tempo quando você vai falar sobre uma história, qual o tempo que eu devo levar para cada faixa etária, para cada idade dos meus alunos? Se eu vou contar uma história, se eu vou fazer uma atividade, se eu vou cantar uma música, como que eu vou apresentar, né? Fazer esse plano de ensino a determinada idade, né, a determinada classe, né? Quem são esses meus alunos? Qual o comportamento dele? É normal esse comportamento? Ou seja, são várias questões que muitas vezes os professores voluntários têm uma boa vontade, mas elas não têm esse conhecimento técnico. E elas então se sentem muitas vezes apavoradas. Tem pessoas que entram no meu canal me pedindo para ajudar, e muitas vezes eu vejo que elas colocam para mim, olha, me chamaram, me colocaram para assumir o Ministério Infantil, eu não sei nada. Inclusive, mais uma vez, citando aí a Sueli colocou para mim que justamente ela foi assim, né, Sueli? Você não sabia, né? Chamaram você e jogaram você lá, e você sem nenhum conhecimento e com muita boa vontade. E você, na época, sem nenhum conhecimento e com muita boa vontade.
Então, muitas vezes é isso que acontece com muita gente. E aí é que entra, né? Se você tem esse conhecimento, porque o que acontece é que as pessoas elas se viram. Se você tem o conhecimento, fica muito mais fácil. Você não fica desesperada, suando frio. Como que eu vou enfrentar essa sala de aula? Porque são crianças da igreja, é menos mal do que se fosse de uma escola, né? De uma escola de um ensino secular. Gente, é complicadíssimo. Tanto faz, criança é criança. E você precisa ter algumas técnicas, e você que está assumindo o ministério para poder, né? Você que é líder, que vai tomar a frente, por isso que eu coloquei como melhorar. E uma das coisas é reuniões. É isso mesmo. Eu não sei se você já faz, mas se você simplesmente assume a posição de fazer reuniões com toda a sua equipe, faça de 2 em 2 meses, 3, 4 em 4 meses, mas tenha essas reuniões para vocês justamente discutirem essas questões. Isso vai acalmar o coração desses professores que têm boa vontade e que não têm o conhecimento técnico. Então, nessas reuniões, você vai colocar material de apoio, né? Você vai colocar dando dicas de livros, se você puder ter até algumas partes, né? Algumas xerox, algumas apostilas que você possa dar para cada um, naquilo que você vê que a equipe pode melhorar. Você pode então compartilhar esse material. Inclusive na aula 5 eu deixei um material aí de um livro muito interessante que você deveria dar uma pesquisada. Eu não sei, ninguém me respondeu se conhecia, se não conhecia, se já ouviu falar. São 4 fundamentos, né, que é justamente para quem trabalha com o Ministério Infantil. Eu acho que vale muito a pena. Então, você vai aí estar compartilhando material, você vai estar compartilhando também experiências daqueles professores que já têm experiência. Vocês vão colocar para os professores, principalmente aqueles que estão iniciando, aqueles voluntários que não têm conhecimento técnico, quais são as suas maiores dificuldades, quem são os alunos que dão mais problema, né? Que são aqueles alunos mais assim difíceis. Como agir com esses alunos, quais são as experiências que vocês colocaram no Ministério Infantil, as experiências que estão dando certo, que não deu certo, quais foram as táticas, as estratégias, como melhorar, ou seja, vai ser um bate-papo que vai auxiliar muito você nesse crescimento, porque uma coisa que a gente vê normalmente é que você tem um material, alguém dá aí uma revista para você sabe que domingo é o dia de estar com as crianças. E aquele professor que é melhor, ele vai então trabalhar o material, ele vai trabalhar a revista, ele vai trabalhar alguma ideia, brincadeiras, músicas. Do contrário, aquele professor que não é tão bom ou que está empurrando com a barriga, ele vai pegar o material e vai ser sempre aquilo mesmo. A criança, claro, ela não tem muito conhecimento, ela não sabe o que vai acontecer, mas o professor sabe. Né, que ele não está inovando, que ele não está melhorando, ele não está fazendo, ou seja, potencializando aquele material que ele está em mãos. Porque mesmo um professor que não seja de criança, que muitas vezes a gente vê na EBD as pessoas, né, os professores reclamando, inclusive eu ia colocar um curso aqui sobre EBD para adultos, mas aí na comunidade escolheram para crianças. E eu acho muito importante, os professores, eles pegam o material, mas eles precisam potencializar, né, o ensino, trazer coisas novas, trazer além do material que ele tem em mãos. O professor ele precisa fazer isso. E nessas reuniões é o que você vai estar discutindo aí e com certeza vai melhorar muito o Ministério Infantil. Porque, como eu ia dizendo, você tem lá o encontro no domingo, mas fala se não é. Os professores, eles não têm encontros, eles não têm treinamento, não existe uma conversa, não existe um encontro, sabe? Onde vocês podem sim ter lá um petisco, né? Um refrigerante, uns salgados, terem dinâmicas nesses encontros é fundamental. Eu amo dinâmicas, vocês já sabem, né? Ter essas dinâmicas nesses encontros para poder, né, tá quebrando aí o gelo e para poder também estar passando o ensino que você quer através dessa dinâmica, para estar conhecendo, né, técnicas de onde você se aproxima, mas não é só
sabe? Largar o professor na sala de aula, olha, já está o material aqui e pronto, né? É acompanhar de perto, é ter uma coordenação desse Ministério Infantil. Discutir também a questão do ambiente, dos materiais, né? De todas essas questões que são tão importantes, como angariar mais material, como tocar no coração da igreja, como tocar no coração dos líderes. São vários pontos que vai ser abordado nessas reuniões. E só você está no Ministério Infantil, que você sabe que não está sozinho, que você tem aí sim um apoio, né, que tem uma liderança que não te abandona, que ouve, que te escuta e que não só... Inclusive, gente, acabei de postar um vídeo sobre a questão da liderança, né? 4 coisas que tem a ver com a liderança. Eu não sei se você assiste, né? Porque você está fazendo o Ministério Infantil, mas você é um líder. Então, eu acho assim que você deveria ouvir, assistir esse vídeo. Eu vou deixar aqui para você, se você tiver um tempinho, assiste esse vídeo. Como líder de Ministério Infantil é envolver, é ter carisma, é ter empatia, é ter alegria, sabe? É ter esse sentimento do que você está fazendo, é poder abraçar o pessoal, dizer como vocês são importantes, fundamentais, como Deus ama o trabalho que vocês estão fazendo e fazer essas reuniões porque você está, escutando, você vai escutar e quando você escuta, e você escuta mesmo, você vai então trazer recursos para melhorar aquilo que está difícil para mim como voluntário, porque se está difícil, se eu estou me sentindo sozinho, sabe o que eu vou fazer? Dá no pé. É por isso que ficamos nos nossos ministérios infantis, ou seja ele qual for, sozinhos. Ficamos sozinhos porque o líder, ele abandona, ele não escuta, ou se ele escuta, perde-se a confiança. Bom, eu fico empolgada. Então, a segunda coisa é fazer curso. Você não está fazendo um curso? Então, você vai preparar um curso, aí você vai fazer uma coisa mais especial. Né? Você, a partir dessas reuniões, você vai justamente estar percebendo aonde é a fraqueza da sua turma, da sua equipe. O que está faltando? O que você acha que você poderia dar em um up? Você pode convidar alguém para falar sobre aquilo que você acha que, né, pode fortalecer aí a turma. Pode fazer também convites na igreja para pessoas que queiram, que sintam desejo de fazer esse trabalho no Ministério Infantil, ou seja, levantar voluntários e dar o curso e falar, olha, se vocês vierem, você não sabe nada, mas você tem um apoio aqui, você tem aí uma coordenação que ajuda você nas suas dificuldades, naquilo que você não conhece, se aperfeiçoando. Nesse curso, você pode fazer, né, pode fazer a sua escolha. Você pode fazer de uma forma que você tenha como se fosse um seminário, onde você vai chamar uma pessoa para estar ministrando essas aulas, e aí com os tópicos que de repente você já colocou, que é uma necessidade da sua equipe, e aí vai partir da questão do nível de cada um. Se você vê que é um nível, né, tipo assim, olha, precisa realmente de toda uma visão, né, uma visão geral do que é o Ministério Infantil, quem são as crianças, qual a ordenança de Jesus, né, quais são as características de cada idade, como apresentar uma história, como fazer um plano de ensino, como evangelizar as crianças, quem é o professor, como o professor deve se apresentar, ou seja, basicamente alguma das coisas que nós já falamos aqui, que você, né, já está, né, mas aquelas pessoas que estão, tipo assim, pensando em entrar, pensando em trabalhar, mas que tem medo, porque acha que vai ficar sozinho, para ela vai ser uma maravilha, vai ser uma escola. Então você, líder, pode pensar nisso, nesse seminário, que seria o dia todo, um almoço inclusive, tá? Manhã, almoço, tarde, maravilhoso. E você também pode pensar em dividir em 10 aulas. E aí vocês podem fazer uma vez por semana, né? Ou também pode indicar esse curso, né, do Ministério Infantil em 10 aulas. Você que sabe, você escolhe. E aí, então, pessoal, nesse curso que vocês vão estar promovendo, né, você própria pode estar preparando e escolhendo, a depender da necessidade aí da sua turma,
se encontrar, até talvez nessas reuniões, né, nesse dia, essa reunião vai ser para apresentar um tópico que você percebeu pela reunião que está sendo, né, uma dificuldade. Bom, pessoal, nessa aula ela ficou um pouquinho longa, né, mas eu espero que as dicas que foram colocadas aqui, que, né, tenham ajudado você. E não esquece, comenta aí, tudo que foi dito aqui você já sabia ou, na verdade, foi novidade e alguma coisa daqui você vai implantar no seu Ministério Infantil. Diz aí o que foi que você gostou mais, diz aí o que você vai colocar em prática. Compartilhe qual a sua experiência como professor de Ministério Infantil. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido uma aula realmente produtiva para você, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!